Olá, Teresópolis, eu sou o Nelson Filho e estamos começando mais um programa OAB em Foco. Aqui ao meu lado, a estudante de Direito Carol Matos e o meu amigo, formado também quase comigo, uma turma depois, o Eleon Stutz. A Carol vai dar a nossa agenda da semana e o Eleon depois vai fazer os comentários sobre temas jurídicos dessa semana, importantes na semana. Carol, é um prazer tê-la aqui. O que você tem pra gente hoje, Carol? Prazer também, Nelson. Eu vou apresentar agora os concursos para todos os advogados. O Conselho Federal de Enfermagem do Rio de Janeiro está oferecendo vagas para advogado e a remuneração é de até R$ 4.300. As inscrições vão até o dia 5 de maio e as informações é no site www.corem-rj.org.br. Tem também concurso para a Companhia Docas do Rio de Janeiro, com remuneração de R$ 3.900 mais benefícios, e as inscrições vão até o dia 26 de abril. As informações e inscrições no site www.msconcursos.com.br. Também tem vagas para advogado júnior da Petrobras, com remuneração de até R$ 5.600, e o período para inscrições é de 26 de abril até o dia 9 de maio. As informações no site www.sesgranrio.org.br. Agora eu vou apresentar, Nelson, os cursos da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia aqui do Rio de Janeiro. Vai ter curso de Deontologia Jurídica com o professor Rogério Borba, que vai ser do dia 26 de abril, vai ocorrer no dia 26 de abril até o dia 19 de maio. Terá também curso de Direito Civil da parte de obrigações com o professor Afonso Júnior. Vai ocorrer do dia 27 de abril até o dia 11 de maio. Vai ter também curso de Direito Educacional com o professor Rogério Borba, do dia 27 de abril até o dia 27 de maio. Vai ter também curso de prática em recursos em processo penal, com o professor Marcelo Machado. Vai ser realizado do dia 3 até o dia 24 de maio. As informações para esse curso você pode obter no telefone 22 21, o prefixo 2272 2097, ou pelo e-mail esa@oabrj.org.br. Só isso, Carol? Tem mais alguma coisa? Tem mais uma coisinha também, Manda Nelson. pra gente então. Vai ter também estágio para estudantes de Direito. Estão abertas as vagas para estágio de estudantes de Direito da empresa Nestlé. Os requisitos para poder ser estagiário é estar cursando a partir do penúltimo ano do curso. As inscrições vão até o dia 24 de abril. As inscrições são no site www.nestle.com.br. O Banco Santander também está com inscrições abertas para estudantes de Direito. O requisito é estar cursando do segundo ao penúltimo ano do curso. As inscrições são no site www.santander.com.br. A Vivo, a empresa Vivo de telecomunicações, também está abrindo vaga para os estudantes de Direito. E as inscrições são no site www.vivo.com.br. Acabou? Acabou. A gente tem que ver, Carol, uma sugestão, né? A Carol, a Aline são as minhas, eu brinco com elas, minhas GA, garota da agenda. A gente podia pensar, Carol, uma sugestão, de nós temos o nosso site, www.oabenfoco.com.br. A gente tentar dinamizar, ver o que vocês acham, depois você vê com a Aline, da gente só colocar as chamadas dos eventos, dos concursos, e essas informações maiores, tipo salário, site onde a pessoa consegue mais informações, essa pessoa conseguiria no nosso site. Ou seja, você faria chamada, dizendo, né, tem tal concurso aberto, tal palestra, e convidar a pessoa a ir no nosso site, que é o www.oabenfoco.com.br. Lá vai ter um link agendas, e o internauta clica ali e tem maiores informações. Podemos pensar em algo assim? Podemos, claro. Ótimo. Agora com o meu amigo Eleon Stutz. Eleon, o que você tem pra gente aí? Qual o comentário da semana? Vamos fazer aqui, Nelson, comentário relacionado com o Supremo Tribunal Federal. O Então, Supremo Tribunal Federal adia julgamento de ação que contesta a lei da anistia. Estou falando da lei 6683/79. O que ocorre é que está relacionado direto com o artigo 1º da lei, pois existe uma divergência
exatamente relacionada ao artigo 1º, pois entende-se como anistia, inclusive, crimes de homicídio praticados durante o regime de ditadura no país. Então, essa situação causa algum problema e foi por isso que o julgamento foi adiado, a decisão foi adiado para mais à frente um pouco, para que se possa ter um melhor entendimento a respeito dessa questão. Homicídio é uma coisa, agora crime político é outro. Crime político são ideias que a pessoa tem que diverge das ideias implantadas pelo sistema político vigente. Isso não pode ser considerado a mesma coisa que homicídio. Uma coisa é homicídio, outra coisa é crime político. E então tem que se fazer uma distinção, uma definição bem clara em relação a isso, para que a interpretação possa ser feita de forma segura, para que não haja prejudicados e que a lei possa atender os seus preceitos e o seu objetivo. A outra questão que nós temos também, Nelson, que está muito atual, é a questão dos desabamentos e da chuva, que causou tantos problemas, né, e que tirou, que levou tantas vidas, né? É a questão exatamente da responsabilidade disso. Quem é o responsável por isso? Por que essas pessoas que habitam esses morros, que estão em locais de grande risco e ficaram aí e tiveram inclusive alguns lugares reconhecimento do poder público para que elas aí permanecessem? Essas pessoas então, elas têm direito a reivindicar seus direitos e têm condições de obter vantagens, condições de obter, atingir seus objetivos através de uma ação de busca da materialidade dos seus prejuízos, dos prejuízos que elas sofreram, de perdas de vida, de perda das suas casas, de perda de todo o seu material, de tudo aquilo que eles conquistaram até agora. Então é preciso responsabilizar alguém, e a OAB, ela ficou exatamente preocupada com isso e pediu que o Ministério Público fizesse uma investigação, tomasse uma iniciativa, solicitou ao Ministério Público para que isso fosse checado de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, para ver de quem é a culpa. É do prefeito? É do político da região? Enfim, de quem é? Do governador? De quem é essa culpa? Alguém é culpado por isso, que permitiu que essas casas, que essas pessoas se estabelecessem aí. E a partir do momento que foi cobrado o imposto delas, elas passam sim a ter direitos materiais e, enfim, isso tem que ser levado de uma forma mais séria, mais aprofundada, para que finalmente possamos chegar a uma responsabilidade e que possa então determinar quem é quem nessa história. O que não se pode é tantas vidas serem assim tiradas bruscamente por uma tragédia como essa e nada acontecer. Ninguém é responsável por isso. Alguém sim é responsável. A OAB está com a razão. O caminho é esse, deve ser seguido e deve ser então apurado para que se possa chegar a uma conclusão positiva em relação a tudo isso. Um outro detalhe que nós queríamos abordar também, Nelson, é quanto à questão da campanha pela memória e pela verdade. Eu já abordei num outro programa aqui, essa questão, abordei muito rapidamente, mas eu acho que é uma questão assim tão profunda, tão relevante, que é importante que possamos falar mais uma vez. O que ocorre é que as gerações atuais, elas não tiveram conhecimento do que se passou no período da Revolução, no período da ditadura que foi instalada aqui no país, porque foi tirado dos jovens essa possibilidade de conhecer a história do seu próprio país. Essas pessoas, esses jovens, eles não tiveram essa oportunidade. As escolas abordam muito superficialmente essas questões precisam ser aprofundadas. Os jovens precisam ter um melhor conhecimento em relação a isso, para que eles possam conhecer a sua própria história, a história do seu próprio país e valorizar desta forma
o presente, o seu presente atual, o seu presente democrático, o que é viver numa democracia e o que é viver numa ditadura. Eu tive a oportunidade de viver nessa ditadura na época, eu tinha 17 anos, e quando entrei na primeira faculdade, quando fiz português e literatura, eu era bem jovem ainda, e vi a pressão dentro da faculdade, professores que perderam seus empregos por ter uma ideia diferente daquilo que estava estabelecido pelas pessoas que ocupavam o poder, simplesmente porque você discordava da ideia que estava vigente pelo poder, você poderia desaparecer, simplesmente como muitos desapareceram. Então, eu acho que não é uma questão de revanchismo, não. É uma questão de apurar a história do país, de apurar a nossa própria história, para que seja feita justiça, não uma justiça de perseguição a A ou B, mas apurar a realidade dos fatos, daquilo que foi real neste país, daquilo que incomodou tanto a cultura deste país, porque durante esse período foi travado todo tipo de cultura dentro do país. Aquelas pessoas inteligentes, pensantes, as melhores cabeças do país, foram expulsas, simplesmente expulsas do país, para que não se difundisse a cultura e as pessoas fossem mais facilmente dominadas. Isso foi um grande crime que resultou nesse sistema de ensino atual que nós temos, fraco e obsoleto, que precisa ser revisto e transformado, para que nós possamos ter uma juventude mais fortalecida pela cultura, pelo ensino e pelo desenvolvimento das ideias. É isso aí, Nelson, praticamente eu coloquei esses 3 tópicos e agradeço, então, mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço, Leão, cada vez está ficando melhor a participação de vocês, só tenho realmente que agradecer. Chamo agora a atenção de Teresópolis para uma parceria que está sendo feita com a OAB, Sincomércio, a SIAT, Prefeitura Municipal de Teresópolis e Unifeso por enquanto. Existem outras instituições que foram convidadas a fazer parte dessa promoção. Na próxima semana, quer dizer, nessa semana do programa agora, até o dia 3 de maio, nós estaremos lançando a campanha Teresópolis Solidária. Nosso objetivo é arrecadar mantimentos, roupas, remédios, materiais de higiene pessoal e destinar primeiro para pessoas em Teresópolis necessitadas e depois para as vítimas dessas enchentes que você citou também, Leão. Então nós vamos começar a campanha, fique atento, Teresópolis Solidária, nós precisamos da sua ajuda. Entre em contato com a gente. Nosso e-mail é contato@oabenfoco.com.br. Voltaremos no bloco seguinte, hoje falando sobre pedofilia. Fique com a gente, é um breve intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje aqui ao meu lado, mulheres envolvidas com o movimento contra a pedofilia. Mulheres importantes em nossa cidade, pessoas compromissadas com essa guerra, iniciada até, eu não sei se iniciada, mas defendida a todo custo pelo senador Magnus Malta, que esteve em Teresópolis e acabou desencadeando esse movimento aqui em Teresópolis. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Vou começar, não por ordem alfabética, mas por ordem de compromisso do movimento. Eu tenho aqui à minha esquerda a primeira-dama do município, a nossa amiga Cláudia Sedlasek. Eu estou com um problema de dicção aqui por causa do aparelho. Nós ficamos rindo, porque eu falei, não vai conseguir pronunciar um nome. Eu vou conseguir, confie em mim, tá certo? Que é a menina propaganda, garota propaganda do movimento, nós temos visto aí os anúncios, né? Movimento Mães contra a Pedofilia, que é a presidente de honra. E a presidente do movimento Mães contra a Pedofilia, do meu lado direito, a nossa amiga, já quase sócia aqui do programa OAB em Foco, já participou, né, de outros programas, a Tânia Luna, que além de tudo é assistente social e abraçou esse movimento Mães contra a Pedofilia. Voltando para o lado esquerdo, ao lado da Cláudia, nós temos a Alessandra Amiuna, que é a vice-presidente, né, atual vice-presidente do movimento Mães contra a Pedofilia, e voltando, sua cabecinha ficava vai à esquerda, vai à direita, voltando na outra ponta, lado direito, a minha amiga Marisa Gáudio. Eu preciso justificar por que o programa OAB em Foco estaria falando sobre pedofilia. Qual a justificativa jurídica? A nossa intenção hoje é tornar claro o que é pedofilia, qual o comprometimento social do pedófilo
e qual o comprometimento jurídico com esse termo pedofilia. Porque, na verdade, juridicamente, pedofilia não existe. Pedofilia é um termo clínico, um termo usado por médicos para definir uma pessoa que tem um distúrbio. Distúrbio esse que nossas participantes vão explicar o que é. Juridicamente falando, o que importa é a consequência do ato do pedófilo. Quando ele toma uma atitude frente a uma criança, existe uma previsão jurídica para puni-lo. Mas, juridicamente falando, essa punição não atinge a pedofilia. É o crime de estupro, de sedução, de corrupção, de abuso contra menor. É outro problema que nós vamos tentar esclarecer para a população essa diferença básica. Vou começar primeiro, as outras, me desculpe, mas a presidente da comissão OAB Mulher, né? A Marisa, que eu olhei para a Marisa, desculpa. A presidente do movimento Mães contra a Pedofilia. Tânia, é um prazer tê-la aqui. Explica para a gente como surgiu o movimento Mães contra a Pedofilia e o que é. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o convite, né, a possibilidade, a oportunidade de estarmos aqui. Bom, como surgiu Mães contra a Pedofilia? Bom, você já adiantou um pouco, né? Mães contra a Pedofilia, na verdade, é o resultado de um movimento aqui para Teresópolis, é o resultado de um movimento encabeçado anteriormente pelo senador e que foi abraçado aqui em Teresópolis por algumas mães e pais também, né? Nosso grupo no começo teve o apoio, graças a Deus, da CIAS, da empresa Viação Dedo de Deus, 1º de março, né? Mas como todo apoio existe um limite, né? E a partir disso nós ficamos assim, quando começaram a surgir algumas limitações, né? Nosso grupo ficou meio assim, meio sem pai, sem padrinho, e aí surgiu a senhora Cláudia, que vem nos apoiando assim, de todas as formas, apoiando materialmente, apoiando afetivamente, apoiando moralmente, né? E aí nós estamos, né, podendo atuar de uma forma bem efetiva aqui em Teresópolis, orientando, levando as pessoas, a sociedade de uma forma geral, mais informações sobre pedofilia, mais informações sobre como proteger crianças e adolescentes dos abusos praticados por pedófilos, né, e por abusadores e por pessoas com distúrbios com relação à pedofilia e com distúrbios de caráter também. Porque como você já começou a sinalizar, o pedófilo, né, a pedofilia é um termo clínico, vamos dizer, para caracterizar um indivíduo que tem um distúrbio de comportamento, né, que ele sente atração sexual somente por criança, né? Isso a gente fica batendo nisso para fortalecer essa diferença, porque às vezes a gente fala assim, foi o pedófilo é um sem vergonha, não. O pedófilo, né, clinicamente falando, vamos colocar assim, ele realmente é possuidor de uma patologia definida como pedofilia. Então deixa claro, Luna, só para a pessoa entender, para a gente já marcar aqui agora. Existe o pedófilo e existe o sem vergonha. Ah, sim. Não é isso? Sim, pois é. Um homem que tem uma atração, que pega uma criança, isso é um sem vergonha. O pedófilo é um doente, podemos dizer assim. O pedófilo, comumente, o pedófilo não consegue se relacionar sexualmente com uma pessoa da mesma idade, com um adulto, com uma mulher ou com um homem que seja, e ele tem uma atração fixa, doentia por criança. Porque na identidade, na personalidade dele, no entendimento dele, ele só consegue ter uma reação positiva sexualmente com uma criança, né? Agora, o que a gente chama de o abusador, aquele sem vergonha, o camarada que é casado, terrível esse termo sem vergonha, né? Mas a gente vai usar o quê? Né? O camarada que ele é casado, ele tem uma vida conjugal, uma vida sexual, mesmo que seja casado, mas ele tem uma vida sexual normal, com pessoa do mesmo, ou da mesma idade, enfim, da mesma faixa etária, com adulto, que ele se sente atraído, esse sujeito se sente atraído por uma criança, por curiosidade ou por simples ímpeto sexual, esse homem não é um pedófilo, né? Vou te dar um exemplo super rápido do que aconteceu na década de 80, e isso fica batendo muito, voltando muito na minha cabeça. Década de 80, duas situações, né? Situação do aumento do número de famílias de rua no Rio de Janeiro, né?
essas famílias vindas da Zona Oeste, do subúrbio do Rio de Janeiro, para morar na Zona Sul, muito em Copacabana e no centro da cidade. Nessa época, eu estava fazendo mestrado na PUC e fazia parte de um grupo de pesquisa financiado pela Bélgica, pela Suécia, se não me engano, para fazer um levantamento nos grandes centros, né, urbanos com relação a famílias de rua. E aí, o que a gente percebeu nessa época? O aumento de moradores de rua, o aumento de vindas de turistas, né, estrangeiros, quer dizer, a gente caracteriza isso como, naquela época, era o aumento, na verdade, do turismo sexual, né, e o crescimento da AIDS. E quando a gente estava fazendo esse trabalho na faculdade, a gente percebeu que a gente, na verdade, seria só um levantamento do número de famílias de rua. E aí a gente percebeu que o que a gente levantou também? Quer dizer, eu falo assim, como cientista, como pesquisadora, né? Como pessoa, uma porcaria, né? Eu julgo uma porcaria. Agora, como pesquisadora, muito interessante, foi o quê? O número de estrangeiros vindo para o Rio de Janeiro, para Copacabana, aquela área que já existe até hoje, uma área de prostituição, juntou famílias de rua, vindo de áreas carentes com seus filhos, para ficar ali no centro da cidade. Que no começo era só usar criança para esmolar, né? Aí era bebê, era menina de 3, 4, 5 anos. Os turistas chegando e com muito medo da AIDS. Nesse período, a AIDS já tinha deixado de ser a doença gay, tá? Então, os turistas que vinham procurar, eles começaram a vir atraídos não só pela possibilidade de prostitutas e tal, na orla marítima do Rio de Janeiro, mas também pela possibilidade, pela facilidade de ter meninas de 8 anos virgens e meninas de 10 anos cobrando um preço muito menor. E olha só, era a questão da segurança. Tinha uma demanda, que era o turista vindo, tinha a oferta, que eram aquelas famílias, pai e mãe, que descobriram que valia muito mais a pena vender uma menina virgem por R$100, é dinheiro de hoje, do que ficar esmolando e ficando com uma criancinha no braço e demorar não sei quantas horas para conseguir R$25, tá? Então, isso foi assim, para a pesquisa em si, foi assim. E aí a gente começou a movimentar as autoridades, né? Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e foi uma briga. Porque você bate, naquela época a gente bateu de frente, era uma instituição, batendo de frente, buscando na polícia, buscando na justiça, no juizado, assim, uma atuação. Então, aí eu digo assim, esses homens são pedófilos, esses turistas eram pedófilos? Não. Eles eram homens que vinham, a princípio, né, à procura de prostituta, das mulatas, das dançarinas, das morenas, das louras e tal. Mas aí chegava aqui... Gente, eles não precisavam nem usar preservativo com uma menina virgem de 8 anos, né? E ficavam um mês com essa menina. Né? Então, assim, essa é a diferença. O pedófilo, ele não tem essa... O pedófilo, ele é muito atento. Tá? Aliás, o abusador também. E a gente coloca muito isso, assim, com relação, quando a gente for falar depois, né? Qualquer um de nós pode falar, com relação às atitudes, com relação à prevenção que pai, mãe, responsável tem que fazer. O que chama muita atenção da gente é o seguinte, o pedófilo é muito cuidadoso, o abusador é cuidadoso. Então, pai e mãe tem que ser também. Muito entendeu? Mais, muito mais. É muito né, mais. Antônia? Muitas vezes a criança cai na garra do pedófilo, do abusador, porque o pedófilo é cuidadoso, ele é preocupado. Luna, deixa eu dar um exemplo aqui em Teresópolis. Aconteceu ano passado. Até amigo com essa pessoa, passou uma dificuldade pessoal aí, quase 40 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, 38, 39, sei lá, quase 40. E ficou sem ter onde morar. Pediu ajuda para um outro amigo nosso. Esse nosso amigo, muito receptivo, tem ele, a esposa, um casal de filhos e uma sobrinha. O casal de filhos, o menino 11, a menina 10, e a filha, a sobrinha, com 13 anos. E esse amigo, de quase 40 anos, foi viver dentro da casa dele por um período, 1 semana, 2 semanas, até conseguir achar um local para ficar, definitivo. 3 meses depois estava em pé de guerra. Por quê? Porque tinha se passado 3 meses, esse homem ainda estava morando na casa deles e eles descobriram que ele estava tendo relações sexuais com a sobrinha de 13. Meu Deus. Dentro da casa deles. Esse amigo que recebeu essa pessoa, tá? Ele ficou indignado, mas mais ainda a mãe, a esposa, falou assim, Nelson, eu confiei nele. Eu deixava ele dentro da minha casa com a minha sobrinha, porque eu imaginei que ele nunca teria uma atitude desse tipo. E ele fez embaixo dos nossos olhos.
nós sequer percebíamos qualquer coisa diferente. Pois é, mas E Nelson, ele se relacionava dentro de casa. o nosso movimento, assim, está aqui para alertar, justamente alertar os pais, porque tanto o pedófilo quanto o abusador são pessoas que você morre dizendo que eles são as melhores pessoas do mundo. É o meu amigo. Não, maluco, esse cara não vai fazer isso. Esse cara é gente boa e não é. É justamente esse que você não pode confiar. Você está falando para mim que você está ficando meio traumatizado, que você vai no parquinho, você já olha um homem assim eu tô meio... traumatizada. Cara, Meus filhos brigam comigo, mãe, você está ficando doente. Eu falo, não, mas é porque é de tanto a gente alertar, Mas nesse caso é melhor pecar pelo excesso mesmo. Não é verdade? Porque você vê, nesse caso que você está falando, eles ficaram 3 meses acontecendo isso debaixo do nariz dele, eles, de repente, se eles tivessem sido alertados, iam ter algum comportamento, tanto da menina quanto do cidadão lá, que eles iam perceber que, por exemplo, na minha casa, não estou dizendo que eu estou livre disso, porque ninguém está. Mas eu acho assim que é muito mais difícil pela minha cautela, pelo meu cuidado, entendeu? Pelo meu prestar atenção. E pelo que você já passa para os teus filhos. Com relação à internet, com relação ao Orkut, sabe? Eu sou paranoica, sou doente com meus filhos com relação a isso. Tem. Cláudia, qual a visão da prefeitura em relação a esse movimento Mães contra a Pedofilia? Que você é a garota propaganda que vê sempre na televisão, né? Tá lá, Cláudia. Nelson, hoje a nossa preocupação é equipar o Conselho Tutelar, né? Que a gente sempre teve nosso conselho aqui sempre muito precário, a gente não tinha, eles não têm, né, uma estrutura para atender. Há pouco tempo a gente teve uma guerra de carro, né? Hoje eles têm um carro por enquanto emprestado, que está sendo bem assistido. A gente tem o CREAS, né? Que ajuda muito, que é parceiro, que a gente tem que ter outra estrutura. CREAS é Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Também é outro que a gente está equipando, a gente tem advogado, a gente tem psicólogo, tem uma equipe muito grande, que acaba que um está interligado, um trabalha com o outro e um tem que dar apoio ao outro. Hoje o que a gente está fazendo? Além do grupo, né, que a gente dá um apoio muito grande, hoje vou contar, que era uma novidade, mas eu não aguento, estou ficando para contar. Hoje a gente está alugando uma casa, tá, para o Conselho Tutelar, junto com o CREAS. Então vai sair de lá? Vai sair de onde está hoje, tá? Eles já estão, a gente já está com documento tudo da casa, já estamos dando, enfim, já está acertado. E outra coisa é que a gente vai tirar o carro emprestado e vamos dar um carro para o conselho. E fora os outros problemas, né? Que é motorista, telefone, toda a parte que eles necessitam de apoio. Vai equipar, equipar totalmente. A gente vai dar a eles o suporte, condição para eles trabalharem. Hoje o que a gente está oferecendo, o que a gente pode ajudar é isso. Maria, você sabe dizer qual a situação da pedofilia em Teresópolis? Não, eu não tenho os dados. Eu já tive, eu não me lembro agora os números, mas eu fiquei assustada quando eu vi, tá, Nelson? Porque assim, como a gente estava falando, como pedofilia não é crime, não é os dados da pedofilia. Você tem do abuso sexual, do estupro, mas é importante diferenciar, sim, para que as pessoas entendam, porque isso é informação, mas na realidade esse cuidado que até a menina estava se referindo, é para tudo, né? Não é só para o pedófilo, para essa questão de abuso, enfim, sexual de diversas formas em relação a essas crianças. E eu me lembro de um caso, vou falar rapidamente, que não é daqui, é da Baixada, mas foi a primeira vez que eu fiquei assim, mais atenta para esse problema, antes até do movimento, da associação. Uma promotora da Baixada veio aqui e comentou, não sei se você estava até nesse dia, uma palestra que a gente foi pela OAB. Então ela estava comentando, em um dos casos que ela falou que me chocou muito, foi de uma mãe que separou, o casal se separou e eram muitos anos casados, mas não tinham filhos. E aí esse neném nasceu, essa menina, e logo eles se separaram. E aí ela, obviamente, disse que não tinha nada contra o pai, era só uma questão de fim de relacionamento, a menina ia ficar com o pai, nos finais de semana, alternados, enfim, que seja. Quando a primeira vez que ela voltou, ela reparou que a menina estava assada. Ela falou, pai, né, não mexe, não troca fralda, não usou
alguma coisa para a menina não ficar assim, tudo bem. E aquilo foi passando e ela estava sempre vendo problemas semelhantes, até que a menina, um pouquinho maior, já começou a rejeitar o pai. Resumindo, havia ali um abuso sexual do pai em relação a ninguém. Complicado, né? Então, isso para mim, eu não sei se eu sempre, né, eu falo muito, as coisas eu me exponho muito, mas esse tema me deixa com um pesar, a gente não quer fazer um programa pesado, mas a gente sente um pesar muito grande, porque a gente está com essa não diria essa fixação, como você colocou, mas quando você começa a se informar sobre os casos, né, que têm acontecido, que sempre aconteceram, né, enfim, que não é novidade, mas que as pessoas começaram a falar, semelhante à questão da violência doméstica, as pessoas começaram a falar mais. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber, né, por causa da informação, esses sinais que a criança passa. Então começaram a relatar. Ainda bem né, então a gente não deve se assustar com o número em relação a isso. A gente deve parar e pensar que sociedade é essa que a gente vive e qual é o nosso papel. Então, eu acho assim, eu como pessoa, o meu papel está sendo ajudar no que for possível na associação, porque é uma das formas da gente tentar levar essa informação e combater isso. Existem outras, né? E enquanto OAB, obviamente, como OAB Mulher, está totalmente ligado à situação, né? Então, eu ainda hoje conversava com uma pessoa, mais cedo, sobre o nosso papel, justamente, quando, né, o problema não é nosso, o problema é nosso. Né? Nós vivemos em sociedade, nós temos que pensar sobre isso, que o que a gente faz aqui vai rodar e vai voltar para a gente, com até para uma visão assim, né? Enfim, até pela minha ideia, até em termos de religião, eu penso que a gente é comprometido sim com nossos atos, né? Então você não está comprometido, não está envolvido com pedofilia, mas se você pode, de alguma forma, se você tem a instrução, se você aprendeu alguma coisa sobre isso, né? Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Então a gente está aqui, um advogado, membro da OAB, né, da diretoria da OAB, uma assistente social, primeira dama, uma pessoa que, sabe, trabalha, enfim, na prefeitura, a gente tem que dizer, mas que está totalmente comprometida, vice-presidente do movimento. Porque eu brinco com ela, Antônia, você tem que ser presidente. Ela não quer, eu falo, mas gente, eu sou paisagista. Não tem nada a ver, não sou psicóloga. Não tem nada a ver, mas é uma pessoa esclarecida, na verdade. E é um assunto que de verdade me assusta. Eu, depois do movimento, porque eu ajudei a organizar o movimento quando o senador veio aqui, foi uma coisa que de verdade me chocou. E quando eu olhei para a mesa, a Tânia Luna estava chorando, e ela chorava mesmo, muito. E logo depois, na semana seguinte, depois da vinda dele aqui, eu fui procurá-la e falei, Tânia, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero deixar isso morrer aqui. Entendeu? Então eu fui como mãe, sem entender do assunto, porque eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social, eu apenas sou mãe, porque quando eu cheguei desse evento, eu peguei minha filha no colo e eu fiquei chorando à noite, orando e pedindo a Deus para que isso nunca chegasse na minha casa. Porque eu sei da responsabilidade. E o que mais me deixa chocado, porque as imagens que o senador deixou lá pra gente, porque a gente acha que isso só acontece em classe social pobre, carente. Não a gente achava, né? Não é. São em todas as classes sociais. E muito mais difícil nas classes sociais de média e alta, isso ser trazido à tona, porque as pessoas querem encobrir. Então, o nosso papel de relatar, porque todas as imagens que ele colocou lá para que a gente pudesse ver, eram crianças de classe média, alta. E crianças de 3, 4 anos. Posso só? É que a gente não vai deixar você falar muito não, tá? Pegando o gancho delas, né? Que a Marisa falou, que é o slogan que a Dona Cláudia, ela é a menina Dona Cláudia, né? A senhora Cláudia, né? É que assim, público tem que ter essa elegância. Cláudia. Pedofilia não é problema meu, não é problema teu, não é problema nosso. A gente, esse texto é um texto nosso, né? E que a gente acredita nisso porque é assim mesmo que a gente pensa, né? Assim, não foi um texto pensado por todo mundo, porque a gente diz o seguinte, todo mundo, eu já falei isso antes aqui com relação à violência doméstica, né? E volto com o mesmo texto, na mesma forma, dizendo, todo mundo tem a ver com tudo, né? Porque se você imaginar, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não tenho nada a ver com pedofilia, eu não tenho filho pequeno, ou então nem tenho filho, ninguém vai abusar do meu filho.
Só que alguém pode estar nesse minuto abusando do teu vizinho, né? Que por conta desse abuso vai ter uma série de sequelas, que vai se envolver com drogas, que vai virar um futuro abusador, que vai virar um camarada extremamente violento com relação à violência doméstica ou com relação a qualquer outro tipo de violência, assim, social, né? E aí a gente tem isso, eu sei que eu já participei, não como mãe, porque na época eu não era mãe, mas também de movimentos, assim, a época que eu fiquei no Rio, eu trabalhei muito, né? E aí o que acontece? Aquele mães de Jacari, mães de tal, aquele mães de Jacari foi assassinato, mas esse movimento todo de mães e pais que vão para a Cinelândia e que buscam, tem a FIA, tem um programa Procuro Minha Família, crianças que desaparecem, não tem a Ampla, tem a foto, teve um tempo que caixinha de leite vinha. E o que eu sei disso, de desaparecimento de criança e de adolescente, é sim, existe um número de sequestros, existe um número, né, de raptos e tudo mais, mas um grande número, e grande quando eu falo é assim, de 100 casos, 85 casos de crianças desaparecidas, elas não foram levadas por ninguém. Elas saíram de casa porque elas eram abusadas pelo padrasto, pelo tio, pelo avô, ou por todo mundo. Né? Porque eu já atendi menina, na época, inclusive quando eu estava lá embaixo, aqui, que era menina que foi abusada, começou sendo abusada pelo irmão. Aí o pai brigou com ela, deu uma surra no irmão quando pegou, mas aí começou abusando a menina, bateu no irmão, pro filho não abusar. Mas já que a menina não era mais virgem, já tinha assim uns 11 anos, então o pai também começou. O vovô achou que podia ser interessante, já que a vovó já não tinha aquela libido, aquele ímpeto sexual todo, também começou, né? Então, assim, atendi meninas num centro de recolhimento de crianças no Rio São Martinho, que vinham de todas as partes do Brasil, muito do Nordeste, inclusive, fugidas de casa. Meninos também. Então, por exemplo, recentemente teve aquele caso dos 2 meninos, o caso de Campos, né? Que o camarada realmente sequestrou. Isso é um caso, assim, é um caso em 50, tá? Porque os outros 49 de crianças que estão desaparecidas e tal, são crianças que fugiram de casa pelas próprias pernas. Nós temos esse caso aqui, né? Exatamente. Teresópolis, de uma criança que está fugida porque entendeu? A mãe prostituía ela. Existe caso, muitos casos, você sabe disso, que é uma outra coisa que a gente tem que levantar, de crianças que não fogem, muito pelo contrário. Quando elas são afastadas, elas fogem para voltar para ficar perto do abusador. Porque elas sentem proteção. Então, olha a relação que se estabelece. Sim. Olha como isso é perigoso. Isso aí, como é doentio. Marisa, eu fiquei quietinho aqui. Você falou uma coisa lá atrás, que depois que você falou aquilo, sinceramente não prestei nem muita atenção, não. Vou pedir desculpas aqui. Minha cabeça fica... mas a gente entende o que você está sentindo. Mas um detalhezinho, não. Pior que não é um detalhezinho que ela falou sem perceber, que me chamou atenção para um outro problema. Aí eu vou falar para você em casa. A pior doença do homem, uma das piores, mas vamos botar nesse momento aqui, é demagogia. Sabe? É a demagogia que faz a gente fechar os olhos para muita coisa na nossa vida. Isso aí. Né? Nós estamos falando de um problema seríssimo, que é abuso de crianças, violência sexual contra crianças. Isso não é um problema das pessoas que estão aqui. Não. É um problema de toda a sociedade. Exatamente. Aí eu ouço uma advogada, uma pessoa inteligente, uma pessoa comprometida, mostrar uma certa preocupação, porque uma das pessoas da mesa, na verdade 2, estão ocupando um cargo público. Nós temos a Cláudia, que é a primeira dama do município, a esposa do nosso prefeito, e eu vi a preocupação da Marisa em justificar, não, porque a Alessandra está na prefeitura. E daí, você está entendendo? A gente tem esse problema das pessoas ficarem querendo, assim, eu não vou ajudar, porque a prefeitura está envolvida, e eu não vou botar azeitona na empada do Jorge Mário. Para com isso, rapaz. Não tem nada a ver com política. Não. Nós estamos falando aqui de crianças que estão sendo abusadas. Se você pode ajudar, ajude. Não se importe, a prefeitura é obrigação constitucional dela dar o apoio. Ela tem que dar subsídios para que as pessoas bem intencionadas consigam trabalhar. Exatamente. Então é óbvio que estejam relacionadas no movimento pessoas ligadas ao poder público. Aí vem grupos opositores e fica assim, estão se aproveitando. Então faça melhor, faça a sua parte.
Pare de tentar arranjar Olha, problema não, político. não, um problema tão e é sério. bom que que Eu vou te dizer uma coisa. Vocês me desculpem estar falando Não, isso. não, é ótimo. Você sabe por quê? Bater palmas pra Deixa você, eu mas só- falar a é, verdade, porque Deixa eu te falar uma coisa. Ah. Eu sou assistente social há 23 anos. Aqui em Teresópolis, no Tribunal de Justiça, estou há 13. Mas já estava há 4 na Secretaria de Saúde, trabalhando com epidemiologia, com AIDS e tal. E atendo casos de pedofilia há 23 anos, há mais de 23 anos, desde que eu era estagiária acadêmica no Rio, lá no Paulino Werneck, que trabalhava no Parque Royal, favela, enfim. E digo uma coisa pra você, a coisa que sempre mexeu comigo, por isso eu estava chorando feito louca, porque é um misto de dó, não é dó, mas assim, de revolta, de vontade às vezes de matar, de não saber. Não, E durante às vezes muito se tempo eu me sentir senti muito sozinha. impotente. Foi Por o quê? diálogo dela comigo. Entendeu? Porque embora, lógico, eu tenho o respaldo da minha juíza no trabalho, eu tenho a minha equipe, que é maravilhosa, que trabalha comigo, né? Antes do senador, uma semana, olha, eu estou falando para você, uma semana antes de eu ficar sabendo que o senador vinha e tudo mais, eu recebi, numa quinta-feira, que é o meu dia de plantão no fórum, o terceiro caso de pedofilia naquele dia, enfim. Falei, gente, eu preciso de ajuda porque estou muito sozinha. Aí fiquei sabendo que o senador vinha, enfim. E hoje, eu digo assim, todo mundo, as pessoas para parar com essa história de quem é que está no movimento, quem é que não está, quando eu disse aqui que o apoio da Cláudia, ela abraçou materialmente, que ela está nos ajudando afetivamente e moralmente, é assim, a prefeitura está colaborando materialmente e a dona Cláudia está nos apoiando afetivamente e moralmente. Enquanto cidadã. Até porque eu vi como um papel de mãe, né? Eu sou mãe. É isso aí. Eu sinto. E que me ajudou e que eu procurei antes do senador vir, que me ajudou, entendeu? E a gente, como mãe, a gente sente a dor que aquela criança pode estar sentindo. É uma coisa muito triste isso. Cláudia, eu vou lhe pedir desculpa, eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial. Voltamos em seguida com a nossa primeira dama, dando a justificativa dela. Fique com a gente, não sai daí, movimento Mães contra a Pedofilia. É um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje no programa Mães contra a Pedofilia, tá certo? Um movimento incentivado pelo senador Magno Malta, que tem um movimento em todos contra a pedofilia, né? No bloco anterior a gente estava falando do comprometimento das pessoas, independente se estão ou não em cargos públicos, né? Cláudia, você como primeira-dama, você tem uma função social, constitucional, que te obriga a participar de movimentos nesse nível. Mas, independente disso, você tem uma outra justificativa. O que te estimula a ajudar, a estar presente no movimento Todos Mães contra a Pedofilia? Depois que o senador Magno Malta esteve aqui, que foi impactante, que nós que vimos, participamos junto dele, aquilo marcou muito a gente ficou muito chocado, porque ele mostrou imagens, foram imagens impactantes, chocantes, que um ser normal, né, ficou ali quebrantado, chorou muito, foi muito triste o que a gente viu. E a gente sabe que isso acontece muito. Em Teresópolis hoje, infelizmente, tem muito caso assim. E eu entrei para participar como mãe. Que eu como mãe, a gente como mulher, normalmente a gente já tem os sexto, sétimo, oitavo, nono sentido, né? Eu senti a dor que aquela criança podia estar sentindo naqueles atos absurdos que ela estava sendo levada a cometer, né? E a gente, a Alessandra, a Tânia, fizeram um grupo e me convidaram. E eu, com o maior prazer, Coração aberto. de coração, entrei para ajudar e para trabalhar mesmo. Hoje eu trabalho, eu acho que mais como mãe do que como primeira-dama no movimento. É verdade. Isso é verdade. Alessandra, casos de pedofilia, como é que a pessoa que se entende vítima de pedofilia, ou conhece alguém que seja vítima de pedofilia, lembrando que nem todos os casos são, mas ele imagina que seja vítima de pedofilia. Como ele faz? Existe um telefone? Não existe? Existe. O telefone do Mães contra a Pedofilia, eu vou dar aqui, é o 95527202. É o nosso telefone. A pessoa liga pra gente, porque nós não fazemos o atendimento específico, sabe, Nelson, da pessoa, mas a gente encaminha.
Então, mas a gente capta, aquela mãe liga, conversa e a gente encaminha ela. Por coincidência, esse telefone fica comigo, então sou eu que faço a triagem, entendeu? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta prática, mas eu preciso fazer. Este telefone recebe ligações a cobrar? Não recebe. Me pegou pelo pé. Boa pergunta, não recebe. Porque como é um telefone para um serviço público, eu imagino que deveria ter um 0800. Mas agora, olha tem só, o telefone nós do Conselho estamos, Tutelar. vou aproveitar o gancho, eu não sou Relações Públicas do Movimento, mas eu vou aproveitar, nós estamos super abertos a doações. Tá certo. Se algum empresário do município quiser nos doar um telefone, uma linha aberta para que a gente possa fazer isso. Como você mesma já disse, a maioria das vítimas estão na baixa renda. Os agressores não. Os agressores estão de classe média para cima, boa parte deles. Mas o agressor não vai ligar, olha, eu cometi pedofilia aqui, não vai fazer isso. Então é a mãe, aquela pessoa que realmente Mas nós temos o telefone do Conselho Tutelar. Que aceita cobrar. 2742-8064. Bruninho, E o celular? 2742-8064. O celular não estou lembrando agora, me desculpa. Você acredita? Não. Eu Mas também nos não comprometemos. lembro. Mas o telefone 2742-8064 é o telefone que funciona normalmente no horário comercial. E daqui a pouco, no próximo bloco, eu já te digo o telefone do Conselho Tutelar. Sem problema. Nós temos também O celular. Foco. Eu vou dar o e-mail aqui do programa, qualquer centro de contato a gente disponibiliza. Não, contato claro, com vocês. certeza. obenfoco.teresópolis@obrj.org.br. O Bruno vai fazer a gentileza de colocar aí no pé da tela aí pra gente. Então nós demos o telefone. Eu estou sabendo que vocês têm uma semana aí de combate à pedofilia, é isso? Temos. Quem pode falar sobre isso? A Alessandra vai Ela tem apresentar. Sempre eu. Eu tenho um roteiro aí. Bom, pela primeira vez nós vamos ter uma semana municipal de combate à pedofilia. E vão ser abordados nessa semana, que vai de terça a sexta-feira. Agora, próxima semana? Não, Não, do de dia maio. 18 de maio ao dia 21 de maio. O horário é de 18h30 às 21 horas no Teatro Municipal de Teresópolis, que fica no prédio da Prefeitura, né? Certo. Então, nesses dias, nós vamos ter palestras, vai ser um workshop ministrado por pessoas que são entendidas, psicólogos, professores, doutores, médicos. Então, vai ser abrangente, né? Nós vamos falar para que as pessoas possam, quem tiver interessado, quiser saber do assunto, estudantes, alunos, nós vamos abranger esse foco, para que a pessoa consiga identificar uma criança que sofre pedofilia, para que a pessoa saiba o que está acontecendo. No primeiro dia, vai ser uma apresentação do nosso movimento, quem nós somos, o que fazemos, qual a nossa missão, o que nós vemos aqui. Junto com isso, nós vamos ter todos os órgãos municipais, né, que são responsáveis, que lidam, né, Então, diretamente, como é que é na rede, Na né? rede de atendimento. Na rede de atendimento desses casos de pedofilia. Cada um vai falar um pouquinho nesse dia de apresentação. No segundo dia, nós vamos ter o professor Nilo Sérgio, né, falando sobre pedofilia, um olhar de um profissional, eu acho que é o tema, se não me falha a inscrições memória. para essas palestras? Tem. Inscrição. Tá. Aí eu vou te dizer, as inscrições estão acontecendo na OAB Mulher, né? Na sede Já da OAB. começaram, as Sede da inscrições abriram ontem. As inscrições, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, né? E está sendo na OAB Mulher e na Secretaria da Mulher. Municipal da Mulher. Né? Então, quem quiser participar, pode ir lá fazer a inscrição. Para quem está estudando, vai receber um Estudante de direito, né? Estudante de direito, vai né? ter certificado, vai ter horas de estágio. Horas de conferido pela estágio OAB. para participar, entendeu? Então, no dia seguinte também vamos ter 2 palestrantes, que é a doutora Conceição Salomão, o doutor Oswaldo Victor, que ele é legista, né? E entende bem do assunto e vai falar. E no último dia, nós vamos ter a apresentação de uma peça de teatro e aconteceu comigo, vão ser relatos de vítimas. Pessoas que sofreram abusos, elas vão estar falando através de vídeo, né? Porque algumas falam, não, eu quero mostrar minha cara, eu vou falar, mas tem pessoas que se constrangem em falar. Então, eles vão ser orientados pela psicóloga Mônica Moreira, ela vai fazer uma entrevista com ele e vai ter o relato da vítima e uma apresentação de uma peça, né, de teatro. Então, nessa semana, o que a gente espera com isso? Alcançar a população para aquela pessoa que fala, não tenho nada a ver com isso, passar a ter a ver com isso. Entendeu? Alessandra, novamente vocês falam umas coisas e minha cabeça já começa. Tá girando, meu.
A minha função aqui, Tânia, Alessandra, é exatamente isso. É tentar imaginar o que a pessoa lá do outro lado está pensando e perguntar, tentar perguntar. Claro. Você falou, deu outra informação aí que eu tenho uma pergunta para te fazer. Existe a contribuição, está sendo pedida a contribuição de 1 quilo de alimentos. Qual a destinação para esse 1 quilo de alimentos? Nós vamos destinar para uma casa de caridade. A princípio, sim. Vamos estar enviando essa arrecadação para alguma instituição que a gente considere necessitada. Não, pessoas que tenham sido vítimas de não. A princípio, né, a gente pode rever isso, né, mas a princípio a gente está pensando ou numa instituição que cuida de idosos ou numa instituição que trate criança, né, uma creche, a coisa gente ainda parecida. não definiu um nome ainda, mas com certeza vai ser para ajuda de uma... Até porque, Nelson, essas famílias, você acabou de falar isso, você falou assim, porque as vítimas, assim, porque o número de vítimas que nós temos hoje é um número de vítimas consideráveis que essa arrecadação não supriria as necessidades dessas famílias. E como nós temos o CREAS, né, que é um órgão institucional do município, né, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência, e as vítimas de pedofilia, de abuso, também são atendidas, são assistidas e acompanhadas lá. A própria Secretaria de Desenvolvimento Social, ela já busca atender essas necessidades e suprir essas necessidades das famílias. Né? Então, assim, e nós também, assim, nosso propósito é lógico, é a questão do abuso sexual, da pedofilia, está orientando, está esclarecendo, levando informação, mas a gente também acha que a gente pode estar, por exemplo, se nós recebemos ajuda, a gente pode estar também repassando isso para um terceiro, né? Temos alguma coisa a ver com isso também, com asilo, temos alguma coisa a ver com isso também. Mas justamente o que você falou do que as pessoas têm a ver com isso, é justamente de uma coisa pesada, de uma coisa negativa, que é o caso da pedofilia, que a gente vai tentar informar a população do que enfim, e trazer várias pessoas para comentar. Você tem ali donativos de pessoas, né, isso vai ser revertido para uma instituição que não tem nada a ver com isso, mas vai ser ajudada através disso. Quer dizer, tudo tem a ver. Tudo é uma rede. Tá ligado. É uma rede. A gente esqueceu de falar um outro trabalho que a gente tem feito, né? Nas escolas. E que vem também a ser atendido por essa semana. É isso aí, é verdade. Deixa eu falar. A gente está fazendo, um diretor, quem quer que seja, que convida as mães contra a pedofilia a ir até a escola ou qualquer órgão que queira a fazer uma palestra para os pais, para os professores, para a criança, na linguagem da criança, onde já foi feito e já foi captado algumas crianças abusadas. A última escola... Explicando ao professor que é importante nesse processo, que ele tem para ele poder entender. Eu lembrei daquele primeiro programa nosso, que nós comentamos sobre violência contra a mulher, e dizendo de uma das causas, por que a mulher não abandona o lar, é a dependência financeira, não é isso que você falou? E também, por que algumas mães, às vezes, são até coniventes com os pedófilos? Pela própria dependência financeira. Com certeza, sim. Então, imagina, você, de repente, tirou o pedófilo do meio, afastou, aquela família passa a ter uma necessidade financeira. Então, esse mãe contra a pedofilia teria como dar um suporte também financeiro? Foi isso que eu pensei. Sim, a gente busca isso. A gente busca encaminhamento, por isso que eu te falei, a gente capta isso e encaminha. Aí a gente busca ajuda do CREAS, Conselho Tutelar, e a gente encaminha essa família, a gente ajuda essa família, encaminhando para os órgãos. A Secretaria da Mulher dá o apoio dela. Exatamente, é a rede mesmo. É tudo interligado. Por isso que a Alessandra falou, o primeiro dia é a apresentação do nosso trabalho, assim, brevemente e tal, e a apresentação da rede de atendimento, porque as pessoas vão ter uma noção, ou vai ficar muito claro. Quando a gente fala noção, fica parecendo que vai ser por alto. Não vai ser por alto, vai ser a fundo. Que assim, o que a gente faz, o que a sociedade em Teresópolis, né, os órgãos que trabalham nessa rede estão fazendo efetivamente. Né? Porque o nosso trabalho e o trabalho dessa rede não está no papel, não é um projeto bonitinho ou organizado, não. A gente está trabalhando para valer. A gente vai para a escola no sábado, Nelson. A gente vai para a escola sábado, de manhã e de tarde. 7 horas da manhã. Entendeu? Posso fazer uma pergunta então? Caso pode. prático, vamos lá. Sem demagogia. Se uma pessoa se vê vítima dessa violência, da pedofilia, ela não vai ligar para o Conselho Tutelar. Na prática, não vai. Não liga, ela liga para a gente. Não, vai procurar a delegacia. Pode ser, né, Nelson? Às vezes não vai na delegacia, Às vezes não não vai. se sente constrangido. Então... Não quer dizer o seguinte, vamos imaginar aquela hipótese, quando a mãe descobre que a filha está sendo vítima de violência, a mãe descobre,
tem aquele impacto. Quer Qual é o primeiro denunciar. minuto dela? sim, É sim, delegacia. sim. É É verdade. procurar a autoridade Tá, policial. Com certeza. E como a nossa autoridade policial está vendo essa situação? Então, também nesse dia, Agora uma a gente tem uma que- das pessoas que vai estar lá justamente Dr. é o Hélio, delegado, que o graças adjunto, a Dr. Deus Hélio, chegou que aqui tá para na nos frente. apoiar Exatamente. muito. Tanto na questão É da parceiro violência doméstica, mesmo. como essa questão do abuso Parceiro. sexual infantil, enfim, Dr. Wellington, realmente a gente tem que E uma tá coisa trabalhando pra- muito, uma porque- coisa para ressaltar também, o último trabalho que foi feito na escola, as próprias crianças identificaram um problema e o cidadão está na cadeia. Foi que era um indivíduo que ele vendia Filmes filmes pornográficos para adolescentes, né? E aí, assim, muito As próprias interessante, quando crianças, você né, que faz dançam. o trabalho, essa escola, a gente vai estar devolvendo esse trabalho, né? Aquela conta aqui, né? Que foi assim, um trabalho, palestras, né, informativas para os pais, para os adolescentes e para as crianças, na mesma escola, né? Isso Foi muito né? interessante. E aí a gente, né? A coisa do direcionamento foi muito rico. Assim, com relação aos pais, era muito interessante que os pais, as mães, não piscavam o olho. Não era aquela coisa assim, eu já fiz palestra muitas vezes, todos nós, né? Variados temas. E aquilo que Você você fica percebe, aquela coisa né? do corpo fala, que aquela mãe fica assim. Falta de interesse. É horrível isso. Linguagem corporal. Uma coisa da linguagem. E Prestando ali atenção. não, E ali não, era todo mundo assim. Você via que de repente o bebê chorando no colo e a mãe faz assim. Sabe? Porque não quer perder nada. Os adolescentes falando, mas tia, mas se assim. E tem um cara assim, não sei o quê. E foram identificados vários. As criancinhas pequenas, a gente falando a linguagem delas, porque elas têm que entender, por exemplo. E eles o que elas passaram podem através de passar. desenhos. Exatamente. Teve crianças pequenas que fizeram desenhos, que já foi acompanhado para a escola, fazendo desenhos que nitidamente você via que davam para identificar que a criança estava sofrendo abuso. É impressionante. Foi, assim, está sendo rico. Está sendo rico porque a gente está levando informação, está tendo informação e nosso trabalho está tendo resposta efetiva, sabe? A gente E precisa agora- passar para considerações finais, pode falar. E agora o nosso próximo passo é fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, para eles estarem com a gente e nos dando suporte para ir até a escola, para fazer na escola. E aqui, ó, na consideração final, conseguiu o O telefone do Conselho Posso dar Tutelar. consideração final geral. um palpite? Pode, Posso dar um claro. palpite? Não teria aí um movimento, sei lá, filhas das mães contra a pedofilia? Porque eu quero dizer o seguinte, trazer adolescentes para dentro do movimento, entendeu? Para que essas adolescentes tenham uma orientação de tal forma que elas possam Também. passar para as amigas delas, numa linguagem É uma mais forma jovial. do seminário a gente atrair os adolescentes. Entendeu o que eu com a gente. imaginei? É isso aí, Né? com certeza. E de repente não fala para a Tânia, não fala para a Cláudia, não fala para mas Alessandra, fala fala pra para mim, mim. fala pra Mas a mim. minha filha já me trouxe caso da escolinha Então, dela. Assim, pense nisso, cria entendeu? mais um braço aí do mais Não, mas um dos objetivos justamente dessa semana é você, não é só Expandir para isso os pra adultos, a todos. gente vai justamente convidar escolas, enfim, a gente quer a sociedade geral, para que as pessoas todas, lógico, como você está falando, pelo que eu estou entendendo, é a questão da linguagem e tudo mais. Lógico que lá você vai claro. abordar várias coisas, mas é um início. Para você colocar isso, embora já está sendo feito trabalho nas escolas, é uma coisa mais ampla nesse dia. Para que depois a gente, como a Cláudia está falando, essa parceria com a Secretaria é super importante da Educação, para que justamente esse trabalho possa ser feito mais com as crianças e os jovens, para que eles passem a relatar cada vez mais, até conscientemente, não só Não terem a mãe poder vergonha, perceber os sinais, isso aí. não terem Vou vergonha. pensar de outra forma. Vou botar, cria impostos avançados. O que eu quero dizer com isso? Quer ver? Eu dei aula de taekwondo, me lembro da faculdade de educação física, fiz fisioterapia e direito eu me formei há pouco tempo, tem 5 a fazer 6 anos. E quando eu dava aula de taekwondo, dei aula de taekwondo muitos anos aqui em Teresópolis, eu fui muito caxias, eu fui muito rigoroso quando dava aula. E eu tinha uma turma de 42 crianças, que era um universo assim impressionante. Eu tinha uma menina, que ela tinha um probleminha congênito, que as duas mãozinhas viradas para dentro, Claudinha. E tinha um menino, aí só xará. E tinha um menino, João Vitor, que ele tinha um olho de vidro, com 11 anos de idade. A Claudinha vivia assim, dentro de sala de aula, escondendo aquele defeitinho dela, defeito físico. Já o João Vitor, às vezes eu estava na aula assim, quando eu olhava para aquele grupo de crianças em volta dele, ele tirava o olho de vidro e ele usava aquilo
Ele usava aquilo para fazer Atrair os amizade. amigos. Aí eu percebi como é que pode dois seres humanos viver no mesmo ambiente e duas visões diferentes, completamente diferentes de ver a vida. O problema é Tá. verdade. Aí eu tive outra lição com essas crianças. Então a gente aprender a respeitar o universo individual. Cada um vê o mesmo problema de uma forma totalmente diferente. E a segunda coisa que eu aprendi com eles, aprendi várias, mas essa que eu vou dar o palpite agora para vocês, é que às vezes chegava alguém que precisava falar comigo, eu tinha que sair da sala de aula. E eu precisava deixar alguém tomando conta daquelas 42 crianças. E eu tinha que escolher um aluno. Qual que eu escolhia? O mais bagunceiro de todos. Com certeza. Por quê? Ih, adoro essa Porque o mais tática. bagunceiro é aquele que tinha aquela personalidade tão forte que ele era capaz de dominar todos os outros. Ninguém vai fazer bagunça. Porque o professor Enquanto que se eu confia escolhesse o mais santinho, Mais santinho, ninguém ia ninguém ia respeitar. obedecer, ninguém ia respeitar. Então o que eu estou imaginando? Você vai no colégio, faz um trabalho, você nomeia vigilantes da pedofilia, adolescentes, cria um posto avançado com vínculo. São meninas ou meninos, rapazes que estão dentro do colégio, que vão ficar percebendo no âmbito deles se existe alguma amiga, alguma coleguinha que está com um comportamento estranho, e esse posto avançado é que vai entrar em contato com vocês. Dona Tânia, ó, observa lá no colégio que tem a fulaninha, que eu acho que tem um problema. Que a E relação onde a deles é muito mais fumaça, fácil, ô, Nelson, Força e onde avançada. a fumaça, Eleito. há fogo. Eleito consultor. É mãe Contra a pedofilia. A nossa reunião, Mãe, toda mãe. segunda-feira, Tem paz você pode também. super fazer paz, falar Vamos isso. fazer do Tem mundo. paz. Os alemães contra a pedofilia só tem mulheres, só tem mães, não. Eu ia fazer essa pergunta, a sua mãe. Homem também. é mães contra a não. pedofilia, mas tem pais contra a pedofilia. É, inclusive o Luiz Jorge, que é o conselheiro tutelar, ele se recusa a usar, a gente brinca com ele porque está escrito mães. Eu falo, gente, um dia você vai ter que usar. Não, Porque só a me mãe ajuda, e eu o tô pai. dentro, eu uso camisa, É? não tem problema. Meninas, eu tenho realmente que encerrar o programa, então são 4 vamos. e 10, falta um minutinho. Agradecer imensamente, novamente, avisar para o meu amigo advogado que está assistindo o programa, o nosso compromisso é com legislação, é levar você informação jurídica, mas existem temas que estão em nossa cidade que nós também não podemos fechar os olhos. A pedofilia é uma agressão que nossas crianças estão sofrendo, que todos nós temos que combater. O programa OAB em Foco tenta mostrar que pedofilia não é um termo jurídico, mas não tem como falar do problema sem dar espaço para essas mulheres que estão combatendo essa agressão. Então, nesse momento, eu peço que Teresópolis se una para que a gente faça uma varredura para proteger nossas crianças. Tá certo? Eu deixo aqui à disposição o nosso e-mail, entre em contato com a gente, oabenfoco.teresópolis@oabrj.com.br. Nós disponibilizaremos lá os telefones de contato, já me passaram aqui, vou passar para o Bruno, tá bom? Eu sou Nelson Filho, este é o programa OAB em Foco e até o próximo programa. Obrigado.